Opa! Eletricidade na área, última questão, segunda fase UERJ 2025, prova discursiva. Se você caiu aqui de paraquedas, procurando questões da UERJ para estudar, para se preparar aí para essa prova de segunda fase, inscreva-se no canal, veja as outras questões. A gente fez aqui da primeira a 10ª dessa prova de 2025. Então não deixe de ver as outras questões, pode, quem sabe, cair uma questão aí muito parecida. Tivemos questão de impulso, questões de potência, de calorimetria, questões de velocidade, né, de eco. Tivemos muitas questões aqui, vale muito a pena conferir. Então vamos lá, última questão, questãozinha de circuito, elerodinâmica no Beabá da Física. Estamos de volta para a última questão da segunda fase da UERJ 2025. Circuitinho, vamos lá? Em um centro médico, para obter uma senha de atendimento, um paciente pressiona uma tela sensível ao toque e escolhe entre as opções consulta e exame. Essas telas são constituídas de um par de camadas condutoras e resistivas ao toque, separadas por uma fina camada de material isolante. O esquema a seguir ilustra o circuito elétrico composto por resistores idênticos R, tá? De resistência elétrica igual a 1 kΩ e uma fonte de tensão elétrica U, sendo A o ponto que representa a opção consulta e B a opção exame. Elabore o esquema do circuito elétrico, considerando a escolha da opção exame. Em seguida, calcule em quiloohms a diferença entre as resistências equivalentes depois e antes da escolha do paciente. Escolha o quê? Exame. Então vamos lá desenhar o nosso circuitinho, como ficaria se tocar aqui, ó, aqui no ponto B, se tocar na parte do exame. Se tocar, você vai fechar aqui, né? Você vai fechar esse circuitozinho aqui. Então, como ficaria se eu fechasse aquele ponto? Vamos lá? Vamos então criar o nosso circuito. Nós temos aqui nosso potencial positivo, nosso potencial negativo de tensão U. Nós temos o fio que vai ligar aonde? Ó, vai chegar aqui e vai ligar. Vamos lembrar que o ponto A não vai estar ativado. Então nós temos o quê? Se o ponto A não vai estar ativado, nós temos esse resistor R em série com esse outro resistor R. Perfeito? Do outro lado, a mesma coisa. Ó, nós temos esse resistor R, tá? Em série com esse outro resistor E. Tranquilo? Ficou feinho o desenhozinho, né? Aqui a gente vai ter o quê? Um ponto, que a gente vai chamar de ponto B, né? Que é o ponto da escolha do exame. Então, você chama que ponto B aqui vai ser também o ponto B, onde você vai ter aqui, ó, um resistor R e aqui um outro resistor também R. Tranquilo? Tanto um quanto o outro ligado ao potencial negativo. Perfeito? Então, meu circuitinho ficou assim, todos ali representam, né, R, o valor R de resistência. Então, assim ficou o meu circuito. Beleza, vamos lá. Ó, eu vou chamar esse ponto aqui, já que sumiu o nosso A lá, eu vou chamar aqui de ponto A e aqui, né, também para facilitar minha vida, eu vou chamar de ponto nenhum. Vou chamar só um ponto, apenas um ponto ali da curvinha, né, que a corrente ela vai percorrer. Então a corrente ela vai vir aqui, ó. Olha que beleza, sai do potencial positivo, bate no A, vai atravessar esses dois resistores de sequência, outra parte da corrente vai para cá e atravessa esses dois resistores em sequência também. E ali você tem um ponto B e ali um outro ponto B. No final, você tem mais dois pontos, que eu vou chamar de ponto C, né? Que vai estar ligando esse resistor a esse resistor. Então você tem, ó, esses dois resistores em sequência e esses dois também. Ou seja, estão em série. Tanto um quanto o outro está ligado ao ponto A e ao ponto B. Então, o série de um lado com o série do outro, eles vão estar em quê? Em paralelo, beleza? Então, vamos lá, juntando R com R de um lado, 1 com 1,
você tem 2 quiloohms em paralelo com 2 quiloohms, ou seja, eu vou dividir pela quantidade. Esse resultado eu vou desfazer ali, né, o meu nó, e vou ter apenas um resistor de quanto? De 1 quiloohm. Legal, Leandro. Então você tem um resistor de 1 quiloohm ali. Beleza. Isso eu estou fazendo o quê? Depois da escolha dele, né? Já estou fazendo a resistência equivalente depois da escolha. E aí você tem o quê? Beleza. Desfez ali, eu tenho agora um resistor, já não tem esse lado mais, eu tenho um resistor entre A e B de 1 ohm. Falta resolver esse que está entre C e B, né? Você tem um de um lado, um do outro. Então eu tenho 1 quiloohm lá entre, né, o C e o B, dividido por 2, estão em paralelo. Ou seja, eu tenho 0,5 quiloohms. Beleza? Desfiz o nó. Agora eu tenho em sequência aqui quem? 1 quiloohm com 0,5. Como é que ficaria redesenhado, Leandrinho? Rapidinho, ficaria assim, ó. Eu tenho esse com esse, né? Ó, desfez ali um nó. Eu fiquei com um resistor, olha que lindinho, de 1 quiloohm. Desfez ali o outro nó, né? Aquele já nó não existe mais. E eu obtive ali tá? Aqui, de 0,5 quiloohms. Assim que ficou o meu circuito para aqueles que não conseguiram visualizar. Se eles estão em sequência, eu já encontro a resistência equivalente ao tocar, né, na parte exame. 1 mais 0,5, 1,5 quiloohms, beleza? Agora, antes de tocar, aí que é interessante, porque antes de tocar, o que acontece? Eu não tenho essa parte vermelha, eu vou até apagar aqui, né? Eu não tenho, ó, deixa eu pegar minha borrachinha, eu não tenho essa parte vermelha aqui, está em aberto antes de tocar. Ou seja, eu tenho uma corrente que ela vai percorrer, vai dividir nesse ponto, passar pelos 3 resistores uma parte da corrente de um lado e passar pelos 3 resistores do outro lado. Ou seja, você tem aqui uma sequência de 3 resistores de um lado, 3 resistores do outro. Ou seja, eu tenho 3 quiloohms de lado, 3 quiloohms quando eu junto do outro. Qual é a paralelo entre eles, né, que eu vou descobrir a resistência equivalente sem apertar a parte exame? 3 dividido por 2, né? Resposta, 1,5 quiloohms também é a resistência equivalente. O que ele quer? Olha que interessante, ninguém imaginava esse resultado, né? A diferença entre a resistência equivalente, ó, depois, ao apertar exame, então eu vou botar aqui exame, com a resistência equivalente antes de apertar o exame. Gente, uma coisa igual a outra subtraída, né? 1,5 menos 1,5, resposta, ninguém imaginava essa diferença, hein? 0. A última questão da UERJ discursiva, segunda fase, deu 0. Olha que loucura. Mas tranquilo, né? Qualquer coisa, volta o vídeo, principalmente aquela parte ali que eu fiz, né? Do circuitinho, quando você toca o exame, fecha ali um circuito, né? Onde nenhum resistor vai ser cancelado, você não tem um curto que vai cancelar, parar de funcionar algum desses resistores, não, pelo contrário, ele modifica a relação entre os resistores. Observe que você tem, insere 3 resistores de um lado, insere 3 do outro. E aí, quando eu ligo o exame, você tem 2 resistores em série de um lado, 2 resistores em série do outro, entre os dois paralelo, né? E depois vai estar em série com um paralelo daqueles lá de baixo. Então, olha como modifica, né? Que legal, modifica a ligação entre os resistores. Bem interessante a questão, pode deixar no comentário qualquer pergunta que você queira, volte para compreender cada detalhezinho aqui que o Leandro explicou e finalizamos a segunda fase da UERJ 2025. Boas provas para vocês, bons estudos, hashtag Física na Veia e até a próxima.